Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, presbítero Bruno, pela condução do culto até agora. Meus irmãos, durante o seu dia, talvez alguns de nós passamos por situações que quase nos impediram de aqui estar. Talvez aborrecimentos, impedimentos, problemas diversos. A verdade é que Deus venceu e Satanás foi frustrado, porque esse era o objetivo dele, que você aqui não estivesse. Só que ele não desiste. Uma coisa a gente pode reconhecer do nosso inimigo: ele é insistente. E o objetivo dele principal agora vai ser lembrar a você o seu compromisso de amanhã, o seu boleto de quarta-feira, a sua consulta de sexta-feira, o problema que lhe aguarda amanhã. Mas deixa eu lhe contar uma coisa: você não tem absolutamente nada que você possa fazer sobre essas coisas. Você não tem poder nenhum, você não tem influência nenhuma, você não tem interferência nenhuma com absolutamente nenhuma dessas coisas. Mas uma coisa você pode dominar agora pelo poder do Espírito Santo: voltar a sua atenção completamente para o texto da Palavra de Deus e todos nós, em humildade, perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor tem nesse texto de 2.700 anos para falar comigo hoje? Esse deve ser o nosso desejo, deve ser a nossa postura, a nossa atitude sempre, irmãos, que nos voltamos para a Palavra de Deus, quer seja na exposição, quer seja no nosso tempo devocional, quer seja quando estivermos o que quer fazendo para que Deus possa falar a nós. Então vamos assim orar, pedindo que Deus nos abençoe nessa noite. Deus querido, fala conosco, dá do Teu Espírito Santo a nós, para que possamos sair daqui cheios dele e da convicção da Tua Palavra, para responder a ela de uma maneira prática, de uma maneira vivencial, respondendo com mudança na nossa vida, transformação e obediência ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje chegamos à nossa mensagem 45 e ao capítulo 48 da nossa exposição em Isaías, que já estamos há 13 meses, desde meados de julho do ano passado. Nós temos aprendido este tema, que eu quero repetir com os irmãos, já está ali projetado, que é o nosso guarda-chuva total de todo o livro de Isaías. Vamos repetir juntos? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Nós já sabemos que Isaías possui essas duas grandes divisões, capítulo 1 ao 39, primeira parte, onde a ênfase maior é de confrontação com o povo de Israel, o povo de Judá em particular, o povo do Reino do Sul, e do 40 até o final 66, aonde Deus traz mais promessas de restauração, de consolo para o seu povo. Bem, dentro desta segunda parte, irmãos, nós vamos hoje encerrar uma pequena sessão que vai do 40 ao 48. O que nós temos visto em todos esses capítulos? Deus trazendo a sua defesa. Defesa porque o povo, lá no capítulo 40, havia dito o seguinte. Primeiro, na verdade, Deus pergunta: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? E aí o povo trouxe essa reclamação quando estava, ou quando estaria, no cativeiro babilônico. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Por quê, irmãos? Porque apesar de Isaías estar mais de 100 anos antes do cativeiro, não tem jeito, ele vai acontecer. Inclusive, o capítulo 38 e 39 termina com Deus dizendo: isto vai acontecer, o cativeiro babilônico irá acontecer. Bem, acontece anos depois do tempo de Jeremias, e Isaías está profetizando para o povo do futuro, mostrando a eles que, número 1, a reclamação deles não era procedente, e número 2, Deus sim continuava cuidando do seu povo. Deus continuava zelando pelo seu povo, porém Deus não passa pano, Deus não passa a mão na cabeça, Deus não faz vista grossa, use a expressão que você quiser, para os erros que nós cometemos, muito menos, irmãos, do povo do Antigo Testamento. Entender isso era exatamente um dos principais problemas de Israel. Ele queria agir como agisse e queria que Deus respondesse como se tudo estivesse bem. E eles estavam na Babilônia, pensavam eles, porque o Senhor não se importava com eles e que suas promessas não eram confiáveis. Assim, eles se distanciavam ainda mais do Senhor. Diante disso, no capítulo de hoje, o Senhor vai terminar a sua defesa, mostrando que a disciplina era necessária e que sim, as promessas eram confiáveis.
Vamos então, irmãos, proceder à leitura do capítulo 48, versículo 1 até o final, 22, da onde hoje nós vamos tirar as nossas lições para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 48 de Isaías. Escute isto, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá, vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou, e eu as fiz conhecidas. Então, repentinamente agi, e elas aconteceram. Pois eu sabia quão obstinado você era. Os tendões do seu pescoço eram ferro, a sua testa era bronze. Por isso, há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecessem, eu as anunciei a você, para que você não pudesse dizer: meus ídolos as fizeram, minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Você tem ouvido essas coisas, olhe para todas elas. Você não irá admiti-las? De agora em diante, eu lhe contarei coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca as conheceu antes. Por isso você não pode dizer: sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade, o seu ouvido tem se fechado. Sem quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento você foi chamado rebelde. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Escute-me, ó Jacó, Israel a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Minha própria mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem em pé. Reúnam-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. Eu mesmo falei. Sim, eu o chamei. Eu o trarei e ele será bem-sucedido em sua missão. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. E agora o soberano, o Senhor me enviou com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios, anunciem isso com gritos de alegria e proclamem-no. Enviam-no aos confins da terra. Digam: o Senhor resgatou seu servo Jacó. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez água fluir da rocha para eles. Defendeu a rocha e a água jorrou. Não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Amém. Nosso texto final, meus irmãos, da defesa do Senhor, do capítulo 40 ao 48, agora, nós não temos um Deus absolutamente consolador, nem um Deus absolutamente confrontador. Para fechar a sua defesa, o Senhor expõe que seu povo está sendo disciplinado por justa causa, mas também renova suas promessas de libertação e cuidado no futuro de Israel. Ou seja, a ingratidão, a falta de reconhecimento de Israel
não é suficiente para que Deus deixe de ser misericordioso e deixe de ser fiel. Por quê? Nós vimos no texto e vimos em outros capítulos. O Senhor faz isso, irmãos, sim por amor, sim por ser misericordioso, mas por causa do seu próprio nome. Aquilo que Deus prometeu aos antepassados deste povo, Ele irá cumprir cada uma das suas promessas. Por isso, meus irmãos, o Senhor vai nos mostrar hoje a nossa grande ideia para nós aprendermos nesse texto é o seguinte: as promessas de salvação do Senhor não prescindem dele executar sua disciplina sobre os seus. As promessas de salvação do Senhor não prescindem, ou seja, não abrem mão dele executar sua disciplina sobre os seus. E como eu disse, meus irmãos, entender isso, compreender a sua situação, era exatamente o problema de Israel. Compreender o quanto ele estava na situação em que estava por causa de sua própria rebeldia. Deus negaria a sua própria natureza de justiça. Deus negaria a sua própria natureza de fazer as coisas como elas devem ser, se ele fosse como, digamos, um pai bonachão. Pai bonachão é aquele que o filho apronta, que o filho desobedece, que o filho faz e acontece, e ele diz: meu filho, passa a mão na cabeça. Deus não é assim. O nosso Senhor, irmãos, continua fiel, tanto em cumprir as suas promessas, como em disciplinar quando o seu povo assim precisa. Vamos começar, meus irmãos, então, a caminhar no nosso texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, do versículo 1 ao versículo 11, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: os escolhidos de Deus são repreendidos por continuarem se apegando a falsas esperanças. Os escolhidos de Deus são repreendidos por continuarem se apegando a falsas esperanças. Essa primeira parte do nosso capítulo 48, irmãos, traz o Senhor novamente exortando o seu povo para que lembrasse das promessas de Deus feitas por profecias em toda a história de Israel. Isso era uma combinação respeitável, pois outras profecias do passado já haviam se cumprido. Então a pergunta que é óbvia é por que o Senhor agiria de outra forma dali por diante? Se no passado deste povo, na história deste povo, Deus havia prometido e cumprido, eles deveriam, por sua lógica, olhar para aquilo que os profetas falavam, particularmente nestes dias Isaías, Ezequiel e depois Jeremias, e tomar essas promessas dizendo: o Senhor fará novamente, porque Ele é fiel. Então, meus irmãos, o Senhor começa endereçando o seu povo no verso 1, dizendo: comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá, vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel. Perceba nessa introdução do Senhor uma enorme carga, peso histórico com Deus dentro desses vocativos. Esse é o povo do enganador Jacó. Ou seja, começa a história, certo? Lá nos patriarcas, com alguém que não merecia, bem, ninguém merece, mas ainda mais pela sua índole, não merecia ser quem foi na história desse povo, que é Jacó. Mas ele se tornou, meus irmãos, aquele que luta com Deus, Israel. E esses são, meus irmãos, os remanescentes daquele que louva a Deus, que é o significado de Judá. Deus vai acumulando esses títulos. E eles são aqueles que juram pelo nome do Senhor, são aqueles que invocam o nome do Senhor. Que coisa linda! Se o Senhor tivesse parado aqui, irmãos, seria maravilhoso. Eles poderiam até ficar com seu ego inflado. Uma série de títulos, uma série de elogios que traziam coisas bonitas da história desse povo. Mas o versículo 1, nosso texto completa. Depois de todos esses títulos, o texto diz: mas invocam, mas juram, não em verdade, não em retidão. Nada do que eles faziam, meus irmãos, era verdadeiro. Perceba que esta é uma palavra para 100 e tantos anos no futuro do povo que está no cativeiro. Mas isso não lembra exatamente o primeiro capítulo de Isaías? Quando vocês entram nos meus átrios, que quando vocês entram para adorar, eu estou farto. É isso que a gente leu lá em Isaías capítulo 1. Você percebe, meus irmãos, que essa é uma forma de agir que continua presente no povo de Deus naqueles dias. Daí, a palavra do Senhor
mostrando, revelando, expondo a hipocrisia daquilo que eles faziam. Eles prestaram o juramento, invocando o nome do Senhor, mas não agiam de forma reta, não agiam em justiça. Eles, inclusive, se vangloriavam de ser cidadãos de Jerusalém, a cidade santa mencionada aqui no verso 2. Mas se esqueciam que essa mesma Jerusalém estava em ruínas, exatamente por causa da desobediência deles e dos seus antepassados. E quando a gente lembra de uma Jerusalém em ruínas, a gente lembra do templo destruído. Esta semana, os judeus relembraram, não comemoraram, relembraram uma data triste, a destruição deste templo dos dias de Jeremias, né, o templo de Salomão, certo? E o segundo templo, em 70 depois de Cristo, nos dias logo do começo da igreja. Né? A data de destruição dos dois, se não é a mesma, é muito similar, é muito próxima, e eles lembram dessa data com tristeza no mesmo dia. Por quê? Em ambos os casos, irmãos, porque eles deram as costas ao Senhor. Eles e os seus antepassados. Aliás, falando de seus antepassados, o verso 3 denuncia como o Senhor os vinha avisando geração após geração. O Senhor disse que havia profetizado o que aconteceria, referindo-se ao vindouro cativeiro. E o último exemplo, irmãos, desse aviso do cativeiro foi exatamente o profeta Jeremias. Ele, mesmo que ele tivesse profetizado, irmãos, anos depois de Isaías, é claro, o aviso aqui, pela onisciência de Deus, certamente inclui o ministério de Jeremias. Naqueles dias, meus irmãos, ele avisou por longos anos. A Jeremias começa o seu ministério quando ele é um adolescente. E ele encerra o seu ministério quando ele é um homem idoso. É como se ele tivesse ficado, irmão, cerca de 60, 70 anos, avisando o povo. Inicialmente ele avisava: arrependam-se, para que o Senhor se arrependa do que diz que fará com vocês. Passado um tempo, Deus disse: não vou mais me arrepender. E aí o discurso de Jeremias mudou. Entreguem-se, rendam-se ao rei da Babilônia, e ele vai poupar o povo. Mas o que eles decidiram, irmãos? Ouvir falsos profetas. Jeremias acabou, irmãos, numa cisterna seca, num poço vazio, e em outra ocasião, preso em um tronco, porque pregou a verdade. No final do seu ministério, ele disse: não vai adiantar mais vocês buscarem arrependimento. A sentença já está determinada, e os babilônios irão tomar essa cidade. O que os falsos profetas disseram, nada aconteceu. O que Jeremias disse, que o Senhor avisou, aconteceu. Ou seja, irmãos, mesmo sabendo do exílio que se aproximava, o povo foi teimoso, obstinado é o termo que tem no nosso texto, como declara o verso 4. Sua obstinação aqui, eu achei essa expressão incrível, é comparada com eles tendo tendões de ferro. Os nossos tendões, eles são flexíveis até certo ponto, porque eles têm que fazer o nosso corpo se mover. Um tendão no pescoço de ferro significa que eles não dobravam a cabeça, eles não se humilhavam, eles não se submetiam. É o nariz, irmãos, sempre empinado, é a mão erguida contra o Senhor. Um pescoço que não se curvava, mesmo diante das maiores evidências apresentadas pelos profetas do Senhor. Eles se recusavam a mudar de atitude. Novamente, o verso 5 aponta a razão pela qual Deus fez essas previsões. Ele deixa cristalino que ele havia feito isso e fez para apontar sua superioridade sobre os falsos deuses, sobre os falsos ídolos. Um tema, meus irmãos, nós já vimos várias vezes. Além do fato de que esses falsos deuses nem sequer existem, eles não têm como prever o futuro. Eles não têm como avisar nada. Agora, este povo, meus irmãos, é mostrada sua teimosia, sua obstinação, porque apesar deles terem o registro de quantas vezes Deus falou, vai acontecer, e aconteceu, eles continuavam agindo em rebeldia. Hoje de manhã, na nossa EBD, nós vimos e lembramos do caso, e aí a irmã me ajudou porque eu estava pensando em outros profetas. O profeta Micaías virou-se para o rei Acabe, um dos piores da história de Israel. Ele literalmente acabou com Israel e profetizou contra ele, e depois profetizou contra a sua mulher, e profetizou contra o falso profeta
que chegou perto dele e o esbofeteou. Todas as coisas, meus irmãos, que ele profetizou aconteceram. Amados, isso está aqui na Tanakh, está aqui na Torá, está aqui no registro de Israel. Não é, meus irmãos, como se Deus tivesse uma coisa oculta. Eles não tinham que fazer uma expedição para descobrir essas verdades. Estava aqui. Bastava procurar o sacerdote, buscar o levita. É verdade, você não tinha naquela época, deixa eu pegar aqui a minha Tanakh digital, o meu aplicativo. Não, é verdade, não tem. Não tinha. Não era livros como você ter hoje. Eu, na minha casa, devo ter 10, 12, 15 Bíblias diferentes. Não, é verdade. Mas estava ao alcance deles. E era principalmente a responsabilidade dos líderes espirituais, dos sacerdotes, dos levitas, e o rei instruiu o povo sobre o que Deus havia feito e o que Deus desejava deles. Mas nada disso eles fizeram, porque eram obstinados, teimosos. Então Deus precisa, meus irmãos, provar sua superioridade em profetizar e realizar o que havia profetizado. Deus leva, meus irmãos, no verso 7, 6, então isso, Deus é levado a questionar Israel. Israel não iria dar o braço a torcer, Israel não iria admitir que o Senhor realmente havia profetizado e executado o que havia antes dito. Contudo, ainda que Israel houvesse desconsiderado as profecias anteriores, de forma surpreendente, em sua imensa misericórdia, Deus não desiste. O texto diz, meus irmãos, que Deus lhes daria novas profecias. Ainda no verso 6, novas profecias de libertação. E, adiantando o verso 9, irmãos, promessas de que a ira dele, do Senhor, seria adiada e que o povo seria poupado. Por quê? Que o povo merecia? Fez por onde? Não, mas o texto diz unicamente por causa do amor do Senhor. Irmãos, o Antigo Testamento é repleto de exemplos, vez após vez, de um Deus que faz coisas surpreendentes. Um Deus que, se nós não soubéssemos o que vem na próxima página e lêssemos o que Israel fazia, se nós não conhecêssemos o Antigo Testamento, porque nossa igreja toda já leu a Bíblia toda, amém? Ok. Se nós não soubéssemos o que vem depois, fosse um livro inédito para nós, nós leríamos o que Israel fez. O que a gente ia dizer? Ah, dessa não passa. Agora vai pegar. Aí você vira a página, graça, misericórdia, bondade. Vez após vez, após vez. E Deus faz isso, meus irmãos, de forma improvisada. Ele faria uma coisa, depois ele muda para fazer outra. Não, o texto diz que o Senhor não está agindo de forma improvisada com o que aconteceria com Israel. Será que significa que ele estava inventando algo novo, porque antes ele não sabia o que fazer, o que está no verso 7? Não, de forma alguma. O povo, meus irmãos, quando Deus fala que vai fazer uma coisa nova, é porque o povo parecia questionar o porquê dos detalhes da sua libertação que estavam sendo ditas, que seria através de Ciro, vimos nos capítulos anteriores. Por que agora só que eles haviam conhecido isso? E tem uma razão. A resposta é que muito do que nós vimos nos últimos capítulos, todos esses planos foram criados agora no sentido de que Deus já havia, claro, pensado neles antes. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, mas Deus estava agora, meus irmãos, revelando a eles e colocando em prática agora, naquele momento certo, sem mostrar todos os detalhes antes. Eles fizeram isso, meus irmãos, para que as dúvidas e a obstinação desse povo não se acumulasse, de que eles não dissessem, sim, eu as conhecia. Então Deus poupa esse povo de não mostrar tudo o que ele faria, mostrando apenas agora, por exemplo, através do seu profeta Isaías. Por isso o verso 8, irmãos, expõe o povo como sem entendimento, de ouvido fechado, um povo traiçoeiro, um povo rebelde. O Senhor, meus irmãos, não está tentando aqui ser cruel ao chamar o seu povo dessa maneira. Ele está apenas, de fato, descrevendo o povo, o próprio povo, que ele vem tolerando com graça e misericórdia desde o começo, desde que o criou. Mas, ainda assim, as profecias de Deus chegaram com antecipação suficiente para que eles não pudessem negar que era a mão do Senhor que estava fazendo aquilo e não os ídolos. Quando eles experimentassem, irmãos, a libertação predita, inclusive nesse capítulo também, por Ciro, 150 anos depois, eles teriam noção
teriam certeza que só o Senhor poderia estar fazendo aquilo, porque o próprio Senhor estava anunciando. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque quando eles estavam ali no cativeiro e com certeza liam o texto de Isaías, eles olhavam para trás, talvez nós temos essa mania de ser duros com os antepassados, né? E sermos graciosos conosco. Talvez no cativeiro eles olhavam para o passado e pensavam: como que os nossos antepassados não viram isso? Como que os nossos antepassados não creram nisso? Enquanto que eles mesmos, em seus dias, tinham a sua enorme dose de incredulidade, rebeldia e insubmissão para com o Senhor. Por causa dessa história, meus irmãos, e dessas características, alguém pode supor, como eu disse, que esse povo, então, chegou ao final do seu caminho, seria exterminado. Bem, porém não. Agora sim, no verso 9, que eu citei anteriormente, o Senhor retardaria a sua ira, ou seja, o Senhor adiaria para que o seu povo pudesse retornar a Judá. E isso, como eu disse, seria principalmente por amor a Ele mesmo. E aqui, meus irmãos, o adiamento da ira de Deus sobre Israel é um adiamento muito mais longo do que eu e você pensamos. É um adiamento que já vai a 2.700 anos. É um adiamento escatológico. De novo, vamos colocar junto com a nossa EBD. É somente, meus irmãos, no futuro, durante a tribulação, temos aprendido de manhã, a 70ª semana de Daniel. Pastor, o que é isso? Está na EBD. Essa que você não tem participado. Nós temos aprendido, irmãos, que Israel será purificado pela perseguição de uma maneira como nunca antes, até nem mesmo na Segunda Guerra Mundial. Por quê, meus irmãos? Porque através dessa última perseguição, Deus tem um propósito. O exílio, que aqui está em voga na Babilônia, deveria refiná-lo para que ele retornasse à terra, a Jerusalém, com fé, nos dias antigos. Mas perceba que o texto diz que eles não vão ser refinados como prata, isto é, não seria uma purificação completa, como a prata que passa pelo fogo. E eu achei interessante isso, meus irmãos, por que não? Como eu disse, meus irmãos, sobre a provação na prata, Calvino sugere que Deus não, se Deus os refinasse como se fazia com a prata, nada deles restaria. Porque eles, na verdade, meus irmãos, não passavam de escória. Você sabe o que é escória? Quando você coloca a prata, o ouro, no cadinho para ser purificado, o fogo faz subir uma nata, vamos chamar assim, um resto que sobe, uma borra, que é a escória. Né? A gente está acostumado a chamar gente de escória, né? Bem, não sei se está acostumado, mas o pessoal chama. Escória é a parte que não presta do metal precioso. João Calvino sugere, meus irmãos, que as impurezas de Israel eram de tamanha proporção que pouco ou nada restaria se eles fossem purificados como a prata. Então, nosso texto fala que Deus usa a aflição. A aflição, meus irmãos, tem um poder real de nos impactar nos nossos pecados, mas não de forma total. Se assim fosse, meus irmãos, quem sofreu jamais pecaria novamente, não é verdade? Nós passaríamos a um estado de santidade absoluto depois de um sofrimento, depois de uma enfermidade, depois de um luto, depois de uma perda. Nós seríamos purificados totalmente depois disso. Então, a tribulação, a aflição tem um poder de purificação, porém não totalmente. Israel, meus irmãos, infelizmente, voltaria a pecar. Ele assim voltaria para a sua terra, mas ainda com resquícios de rebeldia e de afastamento do Senhor. Se você tem dúvida, basta ler os livros de Esdras e Neemias, que você vai descobrir isso também. Em um parênteses, meus irmãos, é importante lembrar isso, somente no futuro, essa purificação vai ser feita de maneira completa, através da nova aliança. Somente a redenção que o Israel do fim dos tempos, o Israel da tribulação, passará, encontrando-se finalmente com o Messias, irá purificá-la de verdade, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, assim como profetizou exatamente Jeremias e também Ezequiel. Bem, terminando o nosso texto, meus irmãos, o verso 11, fala como o cativeiro foi como estar numa fornalha para testá-los, não para destruí-los, porque o Senhor tem o seu próprio nome a zelar. Se Deus voltasse atrás em sua palavra sobre o retorno ou destruísse o seu povo, a sua reputação seria difamada. E ele mesmo diz que ele não pode permitir que isso aconteça.
Isso, meus irmãos, de Deus cuidar da sua própria reputação, pode nos parecer algo egocêntrico ou vaidoso, mas seria, irmãos, se fôssemos nós. Nós não podemos esquecer, irmãos, que o nosso Deus é digno de honra. Ele é digno de louvor. Que toda a criação existe para a glória dele e que tudo é por ele. Portanto, aquilo que ele nos fala no verso 11 está de acordo com a sua natureza. Nosso Deus é digno e o seu nome santo precisa sim ser preservado. Para nossa, entre aspas, sorte, nosso Deus, meus irmãos, não para o texto aqui. Nosso Deus é sempre o Deus das segundas, terceiras e às vezes muito mais chances. O Deus que não desiste, diz para o seu povo, ele diz também para mim, para você, para nós, novamente que está providenciando novas oportunidades para fazermos as coisas de uma nova maneira. Pela enésima vez, Deus vai dar uma oportunidade para que o povo de Israel possa mudar o seu procedimento, possa mudar os seus caminhos, possa escolher diferente daquilo que vinha escolhendo até agora. E esse é o nosso segundo ponto de hoje, do versículo 12 ao 22. Os escolhidos de Deus devem aprender com a disciplina, aproveitando as novas oportunidades de restauração. Os escolhidos de Deus devem aprender com a disciplina, aproveitando as novas oportunidades de restauração. Essa nossa segunda sessão, irmãos, começa de forma parecida, semelhante com a primeira. Começa com o Senhor convocando o seu povo a que ouça as suas palavras. No primeiro versículo, no começo do capítulo, o Senhor havia descrito as ações do povo de Israel e como eles viam a si mesmos, porém, que nada faziam em verdade e em retidão, eles viviam em hipocrisia. Agora, irmãos, no verso 12, o Senhor muda a direção e aponta para si mesmo. Então preste atenção, meus irmãos, a comparação entre um começo de uma sessão e a outra. A identidade do povo de Deus falha miseravelmente quando depende daquilo que o próprio povo faz. Mas a identidade do povo de Deus se estabelece quando depende do que o Senhor faz e do que Ele continua fazendo. Entendeu? Essa é a diferença. Quando Deus destaca tudo aquilo que esse povo faz, ou pensa de si lá no começo do capítulo, o povo falha miseravelmente. Nós somos descendentes de Jacó, nós somos de Judá, nós somos da cidade santa, nós somos... mas sem justiça, sem retidão, sem obediência. Agora, Deus diz, pare de apontar para vocês, apontem para mim. Parem de depender de vocês mesmos, dos seus feitos. Dependam de mim e daquilo que eu faço e continuo fazendo. Foi Ele que chamou Israel, diz o texto do verso 12. Ele é quem é sempre o mesmo, nunca muda. Ele é o primeiro e o último. Expressão, irmãos, que nós já vimos no capítulo 44. E vimos, meus irmãos, que essa mesma expressão o Senhor Jesus usou 3 vezes no último livro da Bíblia, em Apocalipse, para se identificar para a sua igreja. O que é, meus irmãos, algo tremendo, porque o nosso Deus trino é o começo de tudo e Ele é aquele que a tudo conclui. Ele é o autor da vida e da morte, Ele é o Senhor da história, Ele é aquele que disse em Gênesis, haja luz, e será aquele que vai apagar o nosso sol e as estrelas um dia e vai trazer o fim ao nosso planeta. Ele é aquele que faz as coisas novas, como nós já vimos em Isaías. Ele é aquele que fará novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra terão passado, como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 21. E Deus continua a sua apresentação pessoal. O Senhor repete novamente sobre aquilo que o torna único. No verso 13, primeiro ele fala novamente sobre o seu poder criativo. Isso, meus irmãos, é algo interessante de novo, como Deus vem se repetindo. Por quê? Porque ele está com Alzheimer, ele não lembra que falou? Não. Na verdade, meus irmãos, nós temos Alzheimer espiritual. E Deus precisa repetir, olha, ele falou isso em 42:5, 44:24, 45:12, 18, 51. Deus repete vez após vez que Ele é o Criador de tudo, Ele repete aqui novamente. Em seguida, Deus fala sobre a sua autoridade. Olha só, quando eu os convoco, ou seja, os céus e a terra, todos juntos se põem em pé. É interessante, meus irmãos, o contraste que toda a criação
inanimada ou irracional, bate continência e obedece. Se põe de pé. A fauna e a flora. Menos quem, irmãos? Nós. Os seres pensantes. No Salmo 150 diz que tudo que tem fôlego louva o Senhor. Mas o ser humano só passa a louvar o Senhor quando é por ele alcançado. Via de regra, vive longe, vive rebeldia, vive contra o Senhor. Mas Deus manda e tudo na criação obedece. Depois, no verso 14, vem a sua capacidade de predizer o futuro, como ele já falou antes. Neste caso, a queda da Babilônia, e ele repete, irmãos, por meio de Ciro. Aqui ele não é mencionado. Ciro foi chamado, irmãos, antes de escolhido de Deus, foi chamado de pastor, verso 44, versículo 28, ele foi chamado de ungido, 45, verso 1, e aqui ele é chamado do amado do Senhor. Vale lembrar que nós vimos que Ciro não é um homem temente a Deus. Todos esses adjetivos são da prerrogativa de Deus decidir chamá-lo. Mas ele é mencionado aqui, e Deus o chamaria, e Deus o ajudaria, o levaria a ter sucesso. Verso 15. Nenhum outro Deus poderia ter determinado tudo isso, e muito menos ter previsto e executado tudo isso. Só o nosso Deus. O Senhor que está falando aqui disse que não manteria segredo sobre a derrota da Babilônia nas mãos de Ciro. Então, na segunda parte do verso 16, que começa com as palavras "e agora", confira na sua Bíblia, há inclusive, meus irmãos, um debate sobre quem agora está falando. Alguns acham que é Ciro, outros acham que é Israel, outros acham que é Isaías, mas outros acham que agora o Messias entra em cena falando. E eu concordo com essa interpretação. Por quê? Porque o Messias, meus irmãos, é o mais provável, porque é ele que é associado com ser cheio do Espírito, como a gente viu, por exemplo, lá no capítulo 42, verso 1. Porém, nele o meu Espírito, e ele trará justiça às nações. Mais à frente, quando chegarmos lá no famoso capítulo 61, nós vamos ler o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Assim, meus irmãos, Ciro, um mero homem, não poderia preencher esse pré-requisito. Ele não era cheio do Espírito Santo. Apesar disso, ele não falharia na sua missão, e o Messias servo, muito superior a Ciro, certamente enviado por Deus e cheio do Espírito Santo, não falharia, e nós sabemos, não falhou na sua missão. De fato, ele trouxe redenção. Nos versos 17 e 19, em bloco, analisando aqui, meus irmãos, o Senhor, o Redentor de Israel, o Santo de Israel, se volta agora novamente para falar ao seu povo. O Senhor, meus irmãos, constantemente ensinava e guiava Israel através da lei, no caminho melhor para eles seguirem. Mas eles não prestaram atenção aos mandamentos de Deus. Se tivessem feito isso, o texto diz que não teriam experimentado o exílio, mas sim paz e justiça. O texto diz que seus filhos não teriam sido mortos, mas estariam ali como a areia, como grãos de areia. A lembrança daquilo que eles deixaram de usufruir e daquilo que perderam é um golpe certeiro do Senhor em confrontar o seu povo. Tudo isso está acontecendo com vocês, porque vocês mesmos provocaram sobre a sua vida. Porém, meus irmãos, somos nós mesmos que fechamos e trancamos tais portas por causa das nossas ações e das nossas decisões hoje também. Quantas vezes, certamente, o Senhor já nos endereçou mesmo a palavra. Algumas coisas não têm acontecido na nossa vida, no nosso relacionamento, o que quer que seja, que nós não temos devido, nos portado, agido, como o Senhor tem nos orientado na sua palavra. Muitos anos atrás, minha esposa lembra deste caso, nós conhecemos uma irmã que, misericórdia, tomava um suco de limão bem azedo todo santo dia. Para baixo, triste, cabisbaixa, depressiva. Pela graça de Deus, meus irmãos, pelo aconselhamento, ela foi liberta daquilo que carregava há anos, mais de década. Por quê? Se não nos falta na palavra de Deus promessas de libertação. Certa feita eu conheci também uma pessoa extremamente amargurada.
Sobre ela pode-se dizer que ela não tinha raiz de amargura, como está lá em Hebreus, ela tinha um tronco de amargura, uma árvore inteira. Por quê? Falta de perdão. Não nos faltam, meus irmãos, versículos ordenando, não é sugerindo. O que você acha? Talvez seria bom. Não. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoa. Ponto final, próximo assunto. Paulo não dá nem trela. Ordem, mandamento. E por anos, esta pessoa se manteve amarga com algo que lhe havia sido feito de mal. Nos versos 20 a 22, irmão, encerrando o nosso capítulo, o Senhor traz esta exortação final, encerrando a sua palavra. Judá passaria muito tempo no cativeiro, sim. Certamente o tempo, meus irmãos, poderia minorar o sentimento de estranheza e o desejo de sair de lá. Eles poderiam passar, meus irmãos, por um tipo de síndrome de Estocolmo. Você conhece essa? Síndrome de Estocolmo é aquela na qual o prisioneiro começa a se acostumar com o cativeiro, começa a se afeiçoar com aquele que o aprisiona. Por incrível que pareça, é uma coisa que acontece, é uma coisa real. E talvez o povo estava começando, depois de 70 anos, ou no meio desses 70 anos, a passar por isso. E diante dessa realidade, Deus se dá o trabalho de exortá-los a literalmente fugir da Babilônia. Preste atenção, meus irmãos, eles nem precisavam disso porque eles haviam sido autorizados por Ciro. Ciro assinou. Pode ir. Deus abençoe. Bem, ele falou Deus abençoe porque ele não queria entender o que eu quis dizer, né? Vão com o seu Deus, fique à vontade. Mas Deus, meus irmãos, diz, fujam, saiam dela. Rompam as suas afeições que criaram com o tempo. Essa oportunidade aconteceria, como disse, exatamente quando Ciro assinasse o decreto, permitindo o retorno dos judeus à sua cidade ancestral, a Jerusalém e à sua terra. Eles deveriam, meus irmãos, ir e confiar, porque Deus, olha de novo o currículo de Deus, porque Deus, quando eles saíram de outro cativeiro, o cativeiro egípcio, deixa eu abrir aspas para o texto, não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos, ele fez a água fluir da rocha para eles, meu texto está dizendo defendeu, mas deve ser uma escrita errada. Fendeu a rocha e a água jorrou. Esse retorno, irmãos, foi como ser redimido, como ser resgatado, diz o texto. A palavra usada aqui no hebraico significa comprar da escravidão. Eles foram resgatados, comprados por Deus lá do êxodo egípcio. E Deus providenciou água nos desertos e água que saiu das pedras, das rochas. Aqui está implícito, meus irmãos, que Deus, claro, então, providenciaria o mesmo que ele precisasse nesse segundo êxodo, vamos chamar assim, nessa segunda saída do exílio. Para fechar, lembrando o povo de Deus de como a situação deles, irmãos, era diferente dos seus captores, como que o destino que Deus tinha para eles era diferente do destino que ele tinha para a Babilônia, em contraste com a alegria deles pelo resgate, para aqueles que se mantinham na idolatria, na desobediência, longe do Senhor, diz o texto, não há paz para os ímpios. Isso significava, é claro, para os babilônios que estavam lá, mas também até para aqueles dentro da nação de Israel, que não estavam obedecendo, abraçando as profecias, crendo no que o Senhor lhes estava prometendo. Para eles não haveria alegria, para eles não haveria paz. As promessas de salvação do Senhor não prescindem dele executar sua disciplina sobre os seus. Eu queria tomar, meus irmãos, alguns minutos e trazer algumas aplicações desses nossos dois pontos. Eu creio, meus irmãos, que esse texto transcende 2.700 anos, pula 2.700 anos, e ele vem direto na nossa vida hoje, porque o ser humano não mudou, e muito menos Deus. As nossas circunstâncias podem ser diferentes, não temos cativeiro, não vamos ser libertos literalmente de um lugar assim, mas há algo que nós podemos aplicar à nossa vida. Número 1, os escolhidos de Deus são repreendidos por continuarem se apegando a falsas esperanças. Amados, a nossa história passada com o Senhor não significa nada sem um presente que reflita submissão e obediência. Nós não vivemos de história, vivemos de glória dada a Deus na nossa vida presente. Sem um presente que mostre que entendemos
que somos o que somos hoje e temos o que temos por causa dele, nada vale. E viver para ele e para a glória dele, meus irmãos, é a nossa única resposta possível a tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa história. É isso que deve nos manter, irmãos, ao longo dos anos. Com exceção daqueles que se converterem muito adiantados na sua vida, talvez já nas seus 70, 80, 90 anos, a maioria de nós tem muitos anos ainda pela frente. 10, 20, 30, 40. Precisamos da gratidão daquilo que o Senhor veio fazendo na nossa vida para manter-nos servindo a este Deus. Contudo, infelizmente, irmãos, nem sempre nós respondemos ao nosso Deus na medida em que Ele tem respondido a nós. Temos recebido dele graça, amor, justiça, redenção, paz, completamente merecidas. E muitas vezes, meus irmãos, respondemos com vidas que giram ao redor de nós mesmos. Somos como filhos que falham em reconhecer que devem tudo a seus pais amorosos e cuidadosos, inclusive a própria vida. Mas muitos simplesmente não reconhecem aquilo que lhes foi dado. Somos aqueles que egoisticamente recebemos das mãos da graça de Deus o presente da nova vida aqui e da vida eterna, mas continuamos vivendo, como eu disse, ao redor de nós mesmos. Por fim, meus irmãos, o Senhor é forçado, digamos assim, por nossas próprias ações, a nos colocar em fornalhas ardentes. Porque, meus irmãos, se o jardim das bênçãos, se o jardim do cuidado do Senhor não foi aproveitado, não foi utilizado por mim para ser alguém melhor, para aquele que merece o melhor de mim, então, meus irmãos, Deus precisa me dar o deserto da fornalha das aflições, para que eu possa ser purificado de mim mesmo, para que a escória em mim mesmo seja revelada, seja retirada, e para que reste somente a Cristo. Porque de fato, meus irmãos, o que se aproveita da minha vida é Jesus, e o que precisa ser retirado de minha vida é o João Versilo. Cada um de nós, meus irmãos, caminha diariamente com o inimigo, aquele que você enxerga no espelho. E infelizmente ele nos previne, nos impede, nos atrapalha de servir ao Senhor, assim como Ele merece, assim como Ele é digno. Em segundo lugar, os escolhidos de Deus devem aprender com a disciplina, aproveitando as novas oportunidades de restauração. Na nossa exposição, nós mencionamos a identidade do povo de Deus falha quando ela depende apenas do que o próprio povo faz. Mas ela se estabelece firme quando depende do que o Senhor fez e daquilo que o Senhor continua fazendo. Irmãos, nós somos o nosso pior quando nós somos nós mesmos. E nós somos o melhor que podemos ser como somos o que podemos em Cristo, nele. Nada de valor realmente pode ser encontrado em nossos feitos como servos de Deus, como igreja de Cristo. Não porque, meus irmãos, nossas obras não valham nada. Elas valem. Porque diz Efésios 2:10 que essas obras foram elas que Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Mas elas não valem nada quando elas estão sendo feitas fora de Cristo. Se elas estão sendo feitas em Cristo, no seu poder e por amor a Ele, nós de fato estamos fazendo algo que vale não muito, vale uma eternidade, vale tudo, vale aquilo que o nosso Deus merece. Porque tal, meus irmãos, como Israel foi ensinado, tal como Israel foi dirigido pelo Senhor, absolutamente nada e nenhum de nós pode ser o que nós somos sem aquilo que o Senhor fez por mim e por você. Na verdade, nós temos, meus irmãos, até mais coisas, com mais intensidade, com mais profundidade do que os nossos irmãos do Antigo Testamento. Para não cansá-los com uma lista longa, o Senhor nos mergulhou, nos imergiu, nos batizou em seu Espírito. Nos acompanha, é o nosso divino companheiro a cada momento do nosso dia. O Senhor, meus irmãos, nos presenteou com toda a sua palavra, a sua revelação escrita, coisa que este povo do qual nós estamos lendo não dispunha. E mais que isso, meus irmãos, o Senhor tem nos presenteado, nos agraciado com um ambiente de irmãos
onde nós podemos de fato aprender a sua palavra e podemos de fato servir. Eu vou ficar por aqui, eu poderia mencionar muitas outras coisas, mas diante disso tudo, por que, tal como Israel, eu e você precisamos que o Senhor nos diga essas palavras? Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens. Por quê? Diante de tanto que o Senhor tem nos dado, de tantos recursos, de tanto conhecimento, de tanta Bíblia, de tanta doutrina, de tanta pregação, de tanta teologia, ainda temos que ouvir: se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens. Se assim fosse, nossa vida não seria assim, como temos tantas vezes, irmãos, lamentado por não servir ao Senhor como Ele merece, como Ele é digno. Mas, irmãos, o Senhor termina a nossa noite nos lembrando que nada faltou a nós, a mim e a você, quando Ele primeiro nos libertou do nosso Egito. O Egito da vida ímpia, o Egito de uma vida longe dEle, o Egito de uma vida perdida. Tudo o que nós precisávamos, Ele nos deu. Pedro resume dizendo que Ele nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Até a água que precisássemos. Quando começamos a caminhar com Ele, Ele nos deu. Ele certamente cercou-nos de irmãos queridos. Mesmo que você tenha inicialmente parado, talvez numa igreja que não tivesse um ensino muito profundo, Deus fez o que era possível naquele momento, naquele cenário, naquela circunstância, para que você fosse protegido. Deus lhe trouxe até aqui. Portanto, meus irmãos, se assim Ele fez lá, Ele vai continuar fazendo agora. Em cada recomeço, saindo, meus irmãos, vamos chamar assim, dos nossos cativeiros de más escolhas, a água sempre irá jorrar da rocha que é Cristo. Deus não é um Deus mesquinho. Você fez o que fez e chegou até aqui todo quebrado, te vira. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus, meus irmãos, é o pai no portão esperando o filho lá no caminho. Lembra da música do Stênio? Fim de tarde no portão. Esse é o nosso Deus. Talvez, meu irmão, você esteja passando num momento em que você não está se reconhecendo, as suas atitudes, as suas reações, talvez seja de ira ou do desânimo, ou do que quer que seja. Talvez você esteja passando um momento tão difícil que você até se questionou: será que eu sou crente mesmo? Então está na hora de sair desse cativeiro. Está na hora de sair dessa Babilônia que não nos pertence. E aproveitar, meus amados, que Deus tem trazido disciplina na nossa vida para que enxerguemos as oportunidades de restauração, de mudança. Martim Lutero dizia que nós precisamos ouvir o Evangelho todo dia, porque esquecemos dele todo dia. É como se Lutero estivesse dizendo: eu preciso me converter todo dia. Conversão só existe uma, meu irmão. Seu nome não é apagado, escrito do livro da vida. Isso não existe. Se existe um lápis com o qual Deus escreveu o livro da vida, não tem borracha na outra ponta. Isso não existe. Então esqueça esse pensamento. Porém, quantas vezes a nossa vida murcha, nossa vida está sem ânimo, nossa vida está sem força, nossa vida está sem disposição espiritual, como por exemplo Davi experimentou, e assim escreveu no Salmo: quando eu escondi o meu pecado, os meus ossos doeram. Talvez você esteja pensando assim: o pastor está pregando para alguém que está em adultério. Esse é o nosso problema, meus irmãos. Nós achamos que só os grandes problemas, os grandes pecados destroem a nossa vida. Aí você passa a semana inteira sem um tempo de devocional, a semana inteira sem um tempo decente de oração, falta o culto toda vez que tem uma unha encravada, e você não enxerga os problemas, as raposinhas na sua vida. Em 40 anos de vida cristã, irmãos, na verdade 44, eu posso lhe dizer: as raposinhas são muito mais perigosas do que os grandes e escandalosos pecados que de vez em quando a gente fica tão preocupados e prestando tanta atenção neles. Que muitas vezes, inclusive, irmãos, nas igrejas evangélicas, apontamos o dedo cheio de justiça para aquele grande pecador e farisaicamente esquecemos as rachadurinhas,
das raposinhas que estão cerceando a nossa vida, colocando nossa vida em cativeiro, roubando, nas palavras também de Davi, a alegria da nossa salvação. Se você não tem vivido a vida abundante e a alegria da salvação, promessas da palavra de Deus, uma em João 10 e outra no Salmo de Davi, meu amado, alguma coisa está errada. Se a sua vida é só rotina, só correr atrás de trabalho, do dinheiro, ou se preocupar com doença, o que quer que seja, e as promessas e princípios da palavra de Deus não têm efetividade na minha e na sua vida, algo está errado. Vida cristã não é ativismo eclesiástico. Vida cristã é o dia está sempre ensolarado, na pior das tempestades. O dia está sempre cantando que nem passarinho da Branca de Neve lá no filme da Disney. Mesmo que a perspectiva seja, na verdade, um urubu aqui. Por quê, irmãos? Porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. As promessas de salvação do Senhor, meus irmãos, não vão abrir mão da sua disciplina sobre nós, mas elas também nunca passarão. Nosso Deus é o Deus das segundas, terceiras, quartas, quintas chances. O que Ele quer é que o seu relacionamento com Ele não entre em um stall. Lembra do avião semana passada? Não tem mais força, não tem mais poder, nem plana, só para baixo. Isso acontece quando nós não temos usado as oportunidades, as ferramentas que Deus tem colocado à nossa disposição. E detalhe, de forma muito mais abundante do que os nossos irmãos do tempo do Antigo Testamento. Deus amado, ajuda-nos, portanto, a vivermos esta vida inteira, intensa, cheia, plena, abundante, que o Senhor nos garantiu. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não falhou em trazer isso para nós. A falha está do nosso lado. Abre o nosso entendimento para que enxerguemos na nossa vida. Cheguemos talvez uma dicotomia entre o domingo e o resto da semana. Possamos mudar o nosso procedimento, o nosso agir. E tomar resoluções práticas de mudança na nossa vida. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém.